A porta fechou-se atrás de mim com um som semelhante ao de uma tampa de caixão, e o homem que me chamara, o tio de Nico, embora parecesse pouco mais velho do que nós, recostou-se na cadeira e disse três palavras que fizeram o meu sangue gelar. Vais deixá-lo. Eu esperava um homem idoso, cabelo grisalho, talvez um sorriso gentil, o tipo de parente que queria conhecer a nova namorada do sobrinho enquanto tomavam vinho e conversavam sobre assuntos triviais. Em vez disso, Lucian Valley sentou-se à minha frente numa sala de jantar privada no Valentino, com no máximo 30 e poucos anos, vestindo um fato cinza escuro perfeitamente ajustado. O cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto de traços angulosos e precisão fria. E quando ele olhou para mim, senti como se estivesse catalogando todos os erros que eu já havia cometido. Desculpe, consegui dizer com a minha voz de organizadora de eventos, calma, profissional, inabalável, já a falhar nas bordas. Você me ouviu, Sr. Caldwell? A voz dele era baixa, controlada, o tipo de tom que fazia você se inclinar para a frente, mesmo quando todos os seus instintos gritavam para você fugir. Você vai deixar o Nico, de preferência, ainda hoje à noite, certamente antes do fim de semana. A minha bolsa escorregou dos meus dedos dormentes e caiu na cadeira ao meu lado. O restaurante zumbia com conversas baixas e o tilintar de talheres, mas o nosso canto parecia selado a vácuo, sem ar. Não entendo. O Nico disse que queria conhecer-me. Ele disse, o meu sobrinho diz muitas coisas. Lucian ergueu um copo de uísque e estudou o líquido âmbar, como se ele contivesse respostas que eu não conseguia ver. A maioria delas é cuidadosamente escolhida para evitar verdades incômodas. É a sua falha de caráter mais consistente. As palavras caíram como uma bofetada. Eu namorava com o Nico há 3 meses. Um romance turbulento, ofegante, do tipo que me fazia esquecer as contas atrasadas e as críticas constantes do meu chefe. Ele era charmoso, generoso, sempre aparecendo com flores ou reservas em lugares que eu não podia pagar. Ele fazia-me sentir vista de uma forma que o meu trabalho nunca fazia. Se isto é algum tipo de teste, não é um teste. Lucian pousou o copo com cuidado preciso. É uma exigência. Vais terminar a tua relação com o Nico e depois vais ser vista comigo. Publicamente, em eventos onde as pessoas notam e se lembram. A sala inclinou-se. Agarrei a borda da mesa, as minhas unhas cuidadosamente tratadas, feitas porque o Nico gostava delas, cravando-se na toalha de mesa branca. Isso é loucura. Não pode simplesmente ordenar-me que eu posso. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente e eu senti o cheiro de uma colônia cara e algo mais sombrio por baixo, como fumo e segredos. E tu vais fazê-lo, a menos que queiras ser responsável pelo que acontecer ao Nico quando ele não corresponder a certas expectativas da família. A minha garganta fechou-se. Do que está a falar? Você é organizadora de eventos, senhorita Caldwell. Trabalha para a Hartley and Associates em Manhattan. É boa no seu trabalho, melhor do que o seu chefe reconhece. Mas está com dificuldades. Contas médicas da fisioterapia do seu irmão. Aluguel de um apartamento no Queens que consome metade do seu salário. E está a 1 mês ruim de uma crise financeira. O gelo inundou as minhas veias. Como é que... Sei tudo sobre as pessoas que entram na vida do meu sobrinho. Os seus olhos escuros nunca deixaram os meus, sem pestanejar, implacáveis. Especialmente quando representam uma complicação que ele não pode suportar. Não sou uma complicação. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, o medo transformando-se em raiva. Sou uma pessoa, a namorada do Nico. Nós somos... Tu és um problema. Ele disse isso com tanta calma, como se estivesse a comentar sobre o tempo. O Nico tem responsabilidades, obrigações que foram estabelecidas muito antes de entrares na vida dele. A tua presença contínua compromete a capacidade dele de cumprir essas obrigações. Isso coloca-o numa posição muito perigosa. Olhei para ele tentando processar a crueldade casual no seu tom de voz. Estás a ameaçá-lo, o teu próprio sobrinho. Estou a explicar a realidade. Lucian inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-me com uma intensidade que fez o calor subir pelo meu pescoço, apesar do gelo nas minhas veias. O Nico nunca deveria ter se envolvido tanto contigo. Era para ser algo casual, esquecível.
Em vez disso, ele está a falar em apresentar-te a toda a família, tornando-te uma presença permanente. Esse nível de apego é inaceitável. Por quê? A minha voz falhou. Porque não sou boa o suficiente para a sua família? Não sou rica o suficiente? Não tenho conexões suficientes? Porque ele tem outros compromissos. As palavras foram secas, definitivas. Compromissos que não podem ser quebrados ou ignorados. O seu relacionamento ameaça esses compromissos, o que significa que ameaça ele. Um empregado apareceu com aperitivos que nenhum de nós tinha pedido. Lucian esperou até que ele se afastasse, o silêncio esticando-se como um fio puxado com força. Quando ele falou novamente, sua voz estava ainda mais baixa. Eis o que vai acontecer. Você vai terminar com o Nico hoje à noite. Vai dizer a ele que não está a dar certo, que não está pronta para algo sério. Qualquer história que lhe permita salvar a face. Depois, vai ser vista comigo. O meu coração bateu forte contra as costelas. Desculpa? Em eventos, jantares, angariações de fundos, os círculos que importam precisam de acreditar que nunca foste de Nico de forma alguma que conte. Que foste. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com precisão cirúrgica. Uma breve distração antes de conheceres alguém mais adequado às tuas ambições. Tu. A palavra tinha gosto de cinzas. Eu. Ele pegou no seu uísque novamente e tomou um gole lento. Isso reescreve a história. O Nico estava simplesmente a apresentar um talentoso organizador de eventos ao seu tio. Qualquer outra coisa era uma ilusão da parte dele. Sem mal-entendidos, sem promessas quebradas, sem motivo para alguém questionar o seu julgamento ou lealdade. Olhei para ele, a minha mente a pensar nas implicações. E se eu recusar? Então o Nico paga o preço pelos seus erros. A temperatura da sua voz baixou 20 graus. Eu mantive-o vivo e protegido, apesar do seu talento para se meter em confusões que não compreende. Não vou deixar que ele se destrua por causa de um relacionamento que nunca deveria ter chegado tão longe. Se recusar e sair limpa, vou garantir que ele compreenda as consequências de desafiar as expectativas da família. Permanentemente. A ameaça pairou no ar entre nós. Cristalina. Tu magoá-lo-ias. A minha voz saiu pouco acima de um sussurro. Faria o que fosse necessário para proteger os interesses da minha família. A expressão de Lucian permaneceu impassível, mas os nós dos dedos branquearam ligeiramente em torno do copo. O que inclui ensinar ao Nico que algumas linhas não podem ser ultrapassadas sem custos. Ele é jovem, imprudente e claramente não te explicou o que realmente significa fazer parte desta família. Então explique-me. Forcei as palavras a sair entre dentes cerrados. Diga-me por que tenho de desaparecer da vida dele ou ver você magoá-lo. Porque no meu mundo, Sr. Caldwell, as obrigações são mais importantes do que os sentimentos. Nico tem responsabilidades com as quais nasceu, acordos feitos antes de ele ter idade suficiente para compreendê-los. A sua presença perturba esses acordos, torna-o um risco. Ele pousou o copo com um clique suave. E os passivos no meu negócio não sobrevivem por muito tempo. Pensei no riso de Nico, no seu sorriso fácil, na forma como ele tinha segurado a minha mão na semana passada e falado em levar-me para a Sicília. Será que ele já sabia, naquela altura, que isto iria acontecer? Será que ele tinha visto o seu tio a observar, a calcular, a preparar-se para nos separar? Quanto tempo? Perguntei. Quanto tempo terei de fingir ser sua? O tempo suficiente para a história assentar. Tempo suficiente para o Nico seguir em frente e lembrar-se das suas prioridades. Ele pegou no telemóvel, tocou em algo e virou o ecrã para mim. Esta é a dívida médica atual do teu irmão. Este é o seu calendário de terapia para os próximos 6 meses. Os números fizeram o meu estômago apertar. Eu tinha estado a fazer malabarismos com planos de pagamento, usando cartões de crédito, afogando-me lentamente em taxas de juro, enquanto o meu chefe ameaçava a minha segurança no emprego semanalmente. Esta é a conta na qual depositarei os fundos amanhã de manhã, se concordares com os meus termos. Outro toque e um número de identificação bancária apareceu. O suficiente para saldar tudo e cobrir os cuidados dele pelo próximo ano. Além de um adiantamento mensal pelos teus serviços de consultoria. Era muito dinheiro. Mais do que eu ganharia em 6 meses na Hartley Associates. Está a comprar-me. As palavras tinham um sabor amargo.
Estou a resolver um problema e, ao mesmo tempo, a garantir que seja compensada pelo inconveniente. Lucian recostou-se, os seus olhos escuros nunca saindo dos meus. É boa a ler salas, Sra. Caldwell. Passou anos a observar pessoas em eventos, a aprender quem detém o poder e como o usa. Essa habilidade é valiosa. Estou a oferecer-lhe o que você vale, ao mesmo tempo que protejo o Nico do seu próprio mau julgamento. Ele não estava errado. Eu passei por inúmeros eventos observando os mapas de lugares transformarem-se em guerras sutis, aprendendo as hierarquias tácitas, percebendo quem não podia sentar-se perto de quem e por quê. Era a parte do meu trabalho em que eu era melhor. A parte que o meu chefe ignorava enquanto ficava com os créditos pela minha gestão de crises. E o Nico? Odiava como a minha voz falhava ao pronunciar o nome dele. O que lhe acontece se eu concordar? Ele vive a sua vida, aprende a ter mais cuidado com as consequências das suas escolhas. Acaba por compreender que isto foi uma misericórdia. A expressão de Lucian suavizou-se de forma quase imperceptível. E ele fica em segurança, o que é mais do que conseguiria se continuasse neste caminho. Um telefone vibrou. Lucian olhou para ele, o maxilar a apertar-se ligeiramente. A primeira rachadura no seu controlo perfeito. Estamos sem tempo, menina Caldwell. Há uma angariação de fundos este fim de semana que requer a minha presença. Tem de decidir agora se vai entrar no meu braço ou se vou passar a próxima semana a dar ao Nico uma lição que ele não vai esquecer. As minhas mãos tremiam. Pressionei-as contra as coxas, tentando pensar além do zumbido nos meus ouvidos. 3 meses atrás, eu era invisível. Competente, mas ignorada. Afogada em dívidas, vendo outras pessoas viverem as vidas que eu planejava para elas. Então Nico entrou no escritório de Hartley para uma consulta e, de repente, senti-me alguém digna de atenção. Agora, o seu tio ameaçava machucá-lo, a menos que eu desaparecesse. Mas este homem frio e perigoso que dissecasse a minha vida como um cirurgião, estava a oferecer-me outra coisa. Não amor ou honestidade, mas influência, dinheiro. Uma saída para as dívidas que me mantinham acordada à noite. Uma oportunidade de ser mais do que a assistente que resolvia problemas enquanto outra pessoa ficava com os louros. Quero condições. A minha voz estabilizou. Se vou fazer isto, preciso de garantias. Algo passou pelo rosto de Lucian. Surpresa, talvez. Ou respeito. Diga quais são. A minha família fica completamente fora disso. Seja qual for o mundo em que você e Nico operam, a minha mãe e o meu irmão nunca serão afetados por ele. Nunca. Encarei o seu olhar e mantive-o, mesmo que parecesse estar a olhar para águas profundas. E não vou mentir para a polícia, nem fazer nada explicitamente ilegal. Vou planear os teus eventos, vou ser vista contigo, mas não vou encobrir crimes. Razoável. Ele acenou com a cabeça uma vez. Mais alguma coisa? O Nico não pode ser magoado. Nem agora, nem mais tarde, nem como castigo por algo que eu tenha feito ou deixado de fazer. A minha voz endureceu. Estás a forçar-me a fazer isto ao ameaçá-lo. Tudo bem, mas o acordo só funciona se ele ficar seguro. Completamente seguro. Lucian estudou-me por um longo momento, e eu podia sentir que ele estava a recalcular, ajustando qualquer avaliação que tivesse feito quando entrei pela porta. Concordo. Contanto que cumpras a tua parte, Nico permanecerá intocado. Era uma armadilha disfarçada de negociação. Mas ainda assim era melhor do que ver alguém de quem eu gostava ser magoado por minha causa. Mais uma coisa. Peguei na minha bolsa com as mãos que finalmente tinham parado de tremer. Eu mesma termino com o Nico. Não por mensagem, não através de ti. Ele vai ver a minha cara quando eu lhe disser que acabou. Esta noite, Lucian levantou-se abotoando o casaco do fato com facilidade. Antes que percas a coragem. Não estou a perder nada. Levantei-me também, forçando-me a olhar nos seus olhos, apesar de ele ser vários centímetros mais alto do que eu. Estou a fazer uma escolha, a única escolha que me deste. A boca de Lucian curvou-se no que poderia ser aprovação. Vou pedir ao meu motorista para te levar ao apartamento do Nico. Terás 1 hora para terminar tudo de forma limpa. Depois, iremos a uma pré-estreia na Mercer Gallery, um lugar muito público, muito visível, exatamente o tipo de lugar onde as histórias começam. Ele contornou a mesa
e de repente estava perto o suficiente para que eu pudesse ver as linhas finas nos cantos dos seus olhos, os fios prateados entremeados no seu cabelo escuro nas têmporas. Jovem, mas não tão jovem quanto eu pensara inicialmente, marcado por algo mais profundo do que os anos. Uma última coisa, menina Caldwell. A sua voz baixou ainda mais, íntima de uma forma que fez o meu estômago revirar, apesar de tudo. Quando estivermos em público, vai chamar-me Lucian e vai olhar para mim da forma como uma mulher olha para um homem que escolheu, não para um que foi forçada a aceitar. Consegue fazer isso? Pensei em todos os eventos de alta pressão que já tinha salvado, todos os sorrisos que tinha forçado através da exaustão e da condescendência. Todas as vezes que tinha feito as pessoas acreditarem que estava calma quando estava a afogar-me. Sou muito boa no meu trabalho, disse calmamente, mesmo nas partes que não estão na descrição oficial. Algo perigoso brilhou nos seus olhos. Ótimo, porque no meu mundo, senhorita Caldwell, um mau desempenho tem consequências que a senhora não vai querer descobrir. Ele abriu a porta e eu entrei numa vida que não tinha escolhido, mas que não podia recusar. Percebi que a tampa do caixão se fechara no momento em que concordei em encontrar-me com o tio de Nico. Só ainda não sabia que estava a ser enterrada viva. O apartamento de Nico ficava em Chelsea, todo com tijolos expostos e janelas do chão ao teto, que provavelmente custaram uma fortuna. Sempre presumi que ele tivesse dinheiro da família. Agora compreendia que era algo mais sombrio. Ele abriu a porta com aquele sorriso pelo qual me apaixonei há 3 meses, já a estender a mão para mim. Ariane, olá. Não te esperava antes desta hora. O tio Lucian não te reteve por muito tempo, pois não? Eu disse-lhe para não ser muito duro no interrogatório. Entrei, mas não me aproximei dele. O seu sorriso vacilou. Precisamos de conversar. Isso soa ameaçador. Ele tentou parecer descontraído, mas eu podia ver a tensão nos seus ombros agora. Ele assustou-te? Porque eu prometo que ele não é tão mau quanto parece. Ele apenas leva a sério essa coisa de ser um tio protetor. Nico, a minha voz saiu monótona, sem vida. Não consigo mais fazer isto. A cor sumiu do rosto dele. O quê, Aria? O que quer que ele tenha dito? Ele não precisou de dizer muito. Cruzei os braços à minha volta, sentindo-me subitamente com frio, apesar do calor do apartamento. Tens obrigações. Coisas de família que eu não compreendo e das quais aparentemente não posso fazer parte. E não posso continuar a namorar com alguém que traz esse tipo de complicações. Não. Ele atravessou a sala em 2 passadas, estendendo as mãos para mim. Não, seja o que for que ele te tenha dito, podemos resolver isso. Posso falar com ele, fazê-lo entender. Entender o quê? Afastei-me e a dor nos seus olhos quase quebrou a minha determinação. Que queres continuar a ver-me, mesmo que isso te coloque em perigo, mesmo que a tua família não aprove? Não me importo com o que eles aprovam. Mas a sua voz falhou com a mentira. Aria, eu amo-te. Estes últimos 3 meses foram maravilhosos. Forcei as palavras a sair. Mas não são reais. Não da forma que importa. Tens uma vida da qual não posso fazer parte e tenho problemas que preciso resolver sozinha. Isto sempre iria acabar. Melhor agora do que mais tarde. Ele olhou para mim e eu vi-o passar por negação, raiva, desespero. Finalmente, ele chegou a algo que parecia ser uma compreensão quebrada. Ele chegou até ti. Ameaçou-te de alguma forma. O que é que ele disse? Não importa. Dirigi-me para a porta, precisando de sair antes que desmoronasse. Estou a fazer a escolha que mantém todos seguros, incluindo-te. Aria, sinto muito, Nico. Olhei para ele uma última vez, memorizando a dor em seu rosto para que me lembrasse do custo do controlo de Lucian Valley. Sinto mesmo. Saí antes que ele pudesse impedir-me, antes que eu pudesse mudar de ideias. O motorista de Lucian estava gás para lá fora, encostado a um sedã preto, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ele abriu a porta sem dizer nada e eu deslizei para o banco de trás, onde Lucian estava sentado a rever algo no telemóvel. Está feito, disse eu. Ele olhou para cima, aqueles olhos escuros a examinar o meu rosto com precisão clínica. Estás a chorar. Toquei na minha bochecha e percebi que estava molhada. Acabei de terminar com alguém de quem gostava porque o tio dele ameaçou magoá-lo. O que esperavas? Compostura. Mas ele entregou-me um lenço do bolso,
um lenço de pano com monograma. Tens 20 minutos para arrumar a tua cara antes de chegarmos à galeria. Eu queria atirar o lenço de volta para ele. Em vez disso, pressionei-o contra os olhos e tentei respirar. Ele ficará bem, disse Lucian calmamente. Melhor do que bem, assim que se lembrar do que é realmente importante. Quer dizer, assim que ele se lembrar de ter medo de si. O medo é apenas outra forma de proteção, senhorita Caldwell. Ele voltou ao seu telefone. Às vezes, as pessoas que amamos precisam de ser protegidas de si mesmas. Não respondi. Não havia nada a dizer que não soasse como se eu estivesse a tentar convencer-me de que esta era a escolha certa. A Mercer Gallery era tudo o que eu esperava. Elegante, cara, cheia de pessoas que falavam em tons baixos e cultos sobre arte que eu não entendia. A mão de Lucian pousou na minha cintura quando entramos, quente através do tecido fino do meu vestido. Lutei contra o impulso de me afastar. Sorria, murmurou ele perto do meu ouvido. Deves estar a divertir-te. Devo estar a vender uma mentira, corrigi, mas sorri mesmo assim. Profissional, ensaiado, o mesmo sorriso que usava em eventos quando os clientes estavam difíceis. Os dedos dele pressionaram um pouco mais forte contra a minha coluna. Melhor. Mas menos atendimento ao cliente, mais interesse genuíno. Pensa nisso como uma performance. Sou organizadora de eventos, não atriz. Esta noite, és as duas coisas. Ele guiou-me até um grupo de pessoas bem vestidas perto de uma enorme pintura abstrata. O casal à esquerda são os Hendersons. Dinheiro antigo, novas preocupações com o fracasso da startup do filho. A mulher de vermelho é Veronica Henk, investidora de capital de risco, recém-divorciada, à procura do seu próximo investimento ou marido, de preferência ambos. Pestanejei. Como é que tu... Presto atenção. O seu polegar traçou um pequeno círculo nas minhas costas, casual, possessivo. Agora observa como eles olham para ti, para nós. Ele estava certo. À medida que nos aproximávamos, vi o lampejo de interesse, a rápida avaliação. O olhar de Veronica Henk passou do rosto de Lucian para o meu, demorando-se onde a mão dele repousava, calculando a natureza da nossa relação. Lucian, ela estendeu a mão, as pulseiras tilintando musicalmente. Não sabia que estavas a namorar. Nem eu, até recentemente. O tom dele transmitia calor suficiente para soar genuíno. Veronica, esta é a Aria Caldwell. Ela é organizadora de eventos na Hartley Associates. Brilhante em perceber o que as pessoas precisam antes mesmo de elas pedirem. Apertei a mão dela, reconhecendo imediatamente o teste. Ela estava à espera para ver se eu me submeteria a Lucian, deixando-o falar por mim, provando ser mais decorativa do que substancial. É uma habilidade de sobrevivência na minha área, disse eu. Embora eu ache que isso se aplica surpreendentemente bem a inaugurações de galerias. Por exemplo, você olhou para o seu telemóvel 3 vezes no último minuto, o que significa que ou está à espera de uma chamada importante ou a evitar alguém que está nesta sala. As sobrancelhas perfeitas de Verônica se ergueram. A segunda opção. A nova namorada do meu ex-marido está perto do jardim de esculturas, e eu não estou pronta para essa conversa em particular. Então, posso sugerir a ala contemporânea? Perguntei, apontando discretamente para um corredor à nossa direita. Há menos movimento, a arte é melhor e há uma saída que leva diretamente ao estacionamento, se precisares. Ela riu surpresa e genuinamente. Gosto dela, Lucian. Onde a escondeste? Não a escondi. A mão dele moveu-se ligeiramente nas minhas costas, um movimento que parecia quase uma aprovação. Tenho apenas a sorte de ela ter concordado em tolerar a minha companhia. Mulher inteligente, o olhar de Verônica fixou-se em mim. Liga-me na próxima semana. Estou a planear uma festa de lançamento de produto daqui a 6 meses e acho que temos muito para discutir. Ela afastou-se e senti algo desatar-se no meu peito. Uma conversa, uma pequena vitória, e de repente eu não era apenas a nova e misteriosa companheira de Lucian Valley. Eu era competente, valiosa. Muito bem, murmurou Lucian. Ela vai contar a pelo menos 6 pessoas sobre essa conversa, o que significa que amanhã a história não será mais sobre Nico. É só isso que lhe importa? Virei-me para olhá-lo de frente. A aparência das coisas? No meu mundo, as aparências são tudo. Os seus olhos escuros fixaram-se nos meus. Mas também fiquei genuinamente impressionado.
Você a leu em segundos e deu-lhe exatamente o que ela precisava, sem deixar óbvio que estava a ajudá-la. É o meu trabalho. É um dom. Ele guiou-me até ao bar. E é mais raro do que pensas. Ficamos na galeria por 2 horas. Lucian apresentou-me a dezenas de pessoas. Políticos, empresários, socialites, todos orbitando à sua volta com vários graus de cautela e respeito. Observei como as conversas mudavam quando ele falava, como as pessoas escolhiam as palavras com cuidado, como as suas declarações mais silenciosas tinham mais peso. Não era apenas riqueza ou influência, era poder. E eu estava a ser posicionada como alguém que estava ao lado disso. Estás a olhar fixamente, disse eu durante um raro momento a sós perto de uma exposição de fotografia. Estou a observar. Ele entregou-me uma taça de champanhe. És melhor nisto do que eu esperava. Desapontado por eu não estar a desmoronar-me? Intrigado por estares a adaptar-te? Ele estudou-me com aquele foco inquietante. A maioria das pessoas que trouxe para o meu mundo ou desmorona sob pressão ou se esforça demais para provar o seu valor. Tu não estás a fazer nenhuma das duas coisas. Talvez eu seja boa a esconder o quanto estou aterrorizada. Talvez. A sua boca curvou-se ligeiramente. Ou talvez estejas a perceber que és capaz de mais do que servir café e organizar lugares para pessoas que não apreciam o teu talento. As palavras atingiram-me mais do que eu queria admitir. Quantas vezes engoli os comentários do meu chefe e acenei com a cabeça diante de críticas que não merecia? Fiz-me menor para que os clientes se sentissem maiores. O teu telemóvel vibrou 4 vezes na última hora, disse, desviando o assunto. Assuntos importantes? Sempre. Mas ele não pegou no telemóvel. Nada que não possa esperar. Acho isso difícil de acreditar. Pareces-me alguém que faz todos esperarem por ti, e não o contrário. Perspicaz. Ele aproximou-se ligeiramente, e eu senti aquele cheiro novamente. Colônia, fumo e algo mais sombrio. Mas esta noite, a prioridade é garantir que todos aqui nos vejam, que se lembrem de nós, que nos associem em suas mentes como uma unidade, não como duas pessoas separadas que por acaso chegaram juntas. Estamos construindo uma história, disse lentamente, compreendendo o que estava acontecendo. Não está apenas me apresentando às pessoas. Está criando uma narrativa que apaga Nico completamente. Agora está a pensar estrategicamente. Sua voz baixou ainda mais. No meu ramo, Miss Caldwell, a história em que as pessoas acreditam é muitas vezes mais importante do que a verdade. E que história estamos a contar? O seu olhar percorreu o meu rosto, demorando-se na minha boca por um momento a mais. Que conheci alguém inesperado. Alguém que não vem do meu mundo, mas que o compreende instintivamente. Alguém que me desafia de maneiras que eu não esperava. Um calor indesejado e inconveniente surgiu no meu peito. Isso é ficção. É mesmo? Ele levantou uma mão e afastou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha com dedos surpreendentemente gentis. Você negociou comigo esta noite quando a maioria das pessoas teria simplesmente obedecido. Você estabeleceu condições. Exigiu proteção para o Nico, mesmo quando eu o estava a usar como moeda de troca contra você. Isso não é ficção, Ariane. É quem você é. Foi a primeira vez que ele usou o meu primeiro nome. A intimidade disso fez-me sentir um arrepio na espinha. Devemos ir embora, disse ele com voz áspera. Já fomos vistos o suficiente por uma noite. O motorista dele levou-nos de volta ao meu apartamento em Queens. Um contraste chocante com a elegância sofisticada da galeria. O corredor cheirava a comida queimada e o elevador estava avariado novamente. Não precisas de me acompanhar até ao meu andar, disse eu, enquanto Lucian me seguia em direção às escadas. Não estava a pedir permissão. Subimos 3 lances de escadas em silêncio. Na minha porta, procurei as chaves, hiperconsciente da presença dele atrás de mim no corredor estreito. Obrigada, disse eu com rigidez, pela noite, por teres mantido a tua palavra sobre o Nico. A noite ainda não acabou. Ele encostou-se à moldura da porta enquanto eu a abria, com uma expressão indecifrável. Preciso que faças uma coisa por mim amanhã. O meu estômago revirou-se. O quê? Há um baile de caridade no Carlisle. Um dos meus hotéis é o anfitrião, o que significa que esperam que eu compareça e seja encantador com os doadores. A sua boca torceu-se ligeiramente ao dizer encantador. Preciso que estejas lá como minha acompanhante e consultora. O coordenador do evento que contrataram é competente, mas pouco inspirado,
E há um problema potencial com a disposição dos lugares. Que tipo de problema? Do tipo que pode resultar num confronto muito público e muito feio entre duas famílias que precisam de manter a aparência de civilidade. Ele pegou no telemóvel e mostrou-me um mapa digital dos lugares. Diga-me o que vê. Estudei-o, o meu cérebro entrando automaticamente em modo de trabalho. Levei menos de 30 segundos para identificar o problema. Mesa 7. Você colocou o representante da Moretti sentado diretamente em frente a alguém chamado Sal Russo. E com base no espaçamento, eles ficarão a fazer contato visual a noite toda. E por que isso é um problema? Porque você colocou inimigos na mesma mesa. Olhei para ele. Hoje estão, no mínimo, pessoas que têm sérias desavenças. Da forma como estão posicionados, sempre que um deles pegar no seu vinho, o outro vai notar. Cada conversa vai parecer um desafio. Na sobremesa, alguém vai dizer algo que não pode ser desdito. A expressão de Lucian mudou para algo que parecia quase satisfação. A coordenadora insistiu que este arranjo estava bom, que eu estava a ser paranoico. Então ela não entende como as pessoas funcionam. Ampliei o gráfico. Precisas de separá-los completamente. Coloca o Moretti na mesa 3, perto do palco. É uma posição de poder, então ele não se sentirá rebaixado. Mova Russo para a mesa 9, no fundo, mais perto do bar. Ele estará ocupado demais a fazer networking para perceber que foi reposicionado, e nenhum dos dois terá que ficar a olhar um para o outro a noite toda. Foi exatamente o que pensei. Ele guardou o telemóvel no bolso. Mas preciso que você esteja lá amanhã à noite para garantir que nada mais vai explodir e para lidar com quaisquer problemas de última hora que possam surgir. Tenho trabalho amanhã, o meu emprego real. Diz que estás doente. O seu tom não deixava margem para discussão. Pagarei o triplo do teu salário semanal por uma noite de trabalho. E garantirei que a Hartley Associates receba um contrato muito generoso para eventos futuros nas minhas propriedades, com o teu nome especificamente indicado como o principal organizador. Olhei para ele. Esse tipo de contrato mudaria tudo. O meu chefe teria de me levar a sério. Eu teria influência, segurança, talvez até mesmo um caminho para, eventualmente, abrir a minha própria empresa. Isso é suborno, eu disse. Isso é negócio. Ele se endireitou e, de repente, o corredor estreito pareceu ainda menor. Você tem uma habilidade de que eu preciso. Estou a compensá-la adequadamente. O que acontece na Hartley é simplesmente uma consequência de eu reconhecer o talento que o seu empregador tem desperdiçado. Ele estava certo. Eu odiava que ele estivesse certo. Tudo bem, cruzei os braços. Mas estou lá como consultora, não como sua acompanhante. Se eu vir problemas, vou resolvê-los. Não vou ficar parada sorrindo enquanto desastres acontecem. Eu nem sonharia em impedir você. Algo brilhou nos seus olhos escuros. Na verdade, estou contando com isso. Ele se virou para sair, mas parou no topo da escada. Mais uma coisa. Amanhã, vista algo que a faça sentir poderosa. Não sexy, não delicada. Poderosa. Vai entrar numa sala cheia de pessoas que vão tentar categorizá-la e descartá-la. Não deixe isso acontecer. Por que te importas com o que eles pensam de mim? Porque agora és minha. A possessividade na sua voz fez com que um calor percorresse o meu estômago. E não tolero que subestimem o que me pertence. Ele desapareceu pelas escadas antes que eu pudesse responder. Fiquei parada na porta, com o coração a bater forte e a cabeça a girar. 12 horas atrás, eu era namorada do Nico, lutando para manter a cabeça acima da água. Agora eu era de Lucian Valley. O quê? Namorada falsa? Consultora? Peão? Não tinha palavras para descrever o que me tinha tornado. Mas, enquanto trancava a porta e tirava os sapatos de salto alto, não conseguia esquecer a memória da mão dele nas minhas costas, o polegar dele traçando aquele pequeno círculo deliberado. Ou a forma como ele me olhou quando eu li Veronica Henke como um livro aberto. Como se eu fosse algo perigoso que ele não esperava encontrar. Como se eu já fosse mais do que era naquela manhã. Eu deveria estar aterrorizada. Em vez disso, peguei no meu telefone e liguei a dizer que estava doente para amanhã, com as mãos firmes e a voz calma. A tampa do caixão tinha se fechado, mas talvez fosse eu quem estivesse a segurar os pregos. O Carlyle brilhava como uma caixa de joias, com lustres de cristal e bordas douradas. Cheguei 2 horas antes dos convidados, com o meu tablet carregado com o mapa de lugares atualizado e uma lista de potenciais desastres que a equipa do Lucian tinha assinalado.
A coordenadora do evento, uma mulher chamada Patrícia, com cabelo prateado e aquele tipo de sorriso condescendente que eu conhecia bem, levantou os olhos da sua prancheta quando entrei. E você é a Ria Caldwell. O Sr. Varley pediu-me para dar consultoria sobre os preparativos finais. Mantive a minha voz agradável e profissional. Revi o mapa de lugares e tenho alguns ajustes que precisam de ser implementados antes da chegada dos convidados. O seu sorriso ficou tenso. Há 15 anos que coordeno eventos no Carlisle. Estou bastante confiante de que está tudo em ordem. Tenho a certeza de que está. Peguei no meu tablet. Mas o Sr. Vale solicitou especificamente que a mesa 7 fosse reconfigurada. A disposição atual cria algumas linhas de visão desconfortáveis. O Sr. Vale aprovou o meu layout há 3 dias. E agora ele pediu alterações. Olhei-a nos olhos com firmeza. Podemos fazer isto em colaboração ou posso ligar-lhe diretamente. A escolha é sua. Ela parecia querer discutir, mas algo na minha expressão deve tê-la convencido de que eu não estava a blefar. Tudo bem, que alterações? Passamos a hora seguinte a reformular a planta. A Patrícia amoleceu um pouco quando percebeu que eu realmente sabia o que estava a fazer, que não era apenas uma namorada a brincar de ter opiniões. És boa nisto, admitiu ela com relutância, enquanto reposicionávamos a mesa russo. Onde te formaste? Na prática, principalmente. Ajustei o ângulo de uma peça central. Prova de fogo numa agência no centro da cidade, onde os erros levam à demissão. Hartley and Associates. Ela acenou com a cabeça. Conheço-os. Trabalho decente, mas queimam os funcionários juniores como se fossem lenha. Não me diga. Ela quase sorriu. Bem, se alguma vez quiseres trabalhar como freelancer, eu precisaria de alguém com o teu olho para minas políticas. A Carlisle organiza este tipo de eventos constantemente, e não posso ser a única a ver os desastres a acontecer. Era uma oferta de paz que eu não esperava. Vou pensar nisso. Pensa, ela olhou para a entrada, onde os funcionários estavam a fazer os preparativos finais. E um aviso justo. A lista de convidados desta noite inclui alguns associados da família Caldera. Eles geralmente se comportam bem, mas tem havido alguma tensão ultimamente com certos outros convidados. Fica de olho aberto. Meu estômago revirou. Caldera? Uma grande família italiana. Negócio de importação e exportação, ou é o que eles chamam. A voz de Patrícia baixou. Entre nós, todos sabem que eles têm ligações. Mas o dinheiro deles é bom, e eles não causam problemas nos eventos. Por isso não fazemos perguntas. Acenei com a cabeça, tentando manter a expressão neutra enquanto a minha mente fervilhava. Lucian tinha mencionado obrigações, expectativas familiares, responsabilidades que Nico não podia ignorar. Mas nunca tinha mencionado nomes específicos. Quem eram os Calderas? E por que é que o nome fazia os meus instintos gritar em perigo? Os convidados começaram a chegar às 7. Eu fiquei perto da entrada com um vestido preto que Patrícia chamou de perfeito, intimidador, mas sem exageros, observando a sala se encher com a elite de Nova York. Lucian chegou às 7h15 e a energia mudou imediatamente. As conversas pararam. As pessoas viraram seus corpos na direção dele, acompanhando seus movimentos pelo espaço como flores seguindo o sol. Ele me encontrou em segundos. Senhorita Caldwell. A sua mão pousou na minha cintura, quente e possessiva. A Patrícia disse-me que você tem sido inestimável. Fiz o que você pediu. Eu estava hiperconsciente dos olhos sobre nós, avaliando, julgando. A sala está configurada para minimizar conflitos, mas há algo que deve saber. Mais tarde. O seu aperto apertou-se ligeiramente. Neste momento, preciso que sorria e me deixe apresentá-la a algumas pessoas importantes. A hora seguinte foi um borrão de nomes e rostos. Lucian movia-se pela multidão com eficiência implacável, e eu permanecia ao seu lado, observando a forma como ele controlava as conversas com nada mais do que silêncio estratégico e perguntas perfeitamente sincronizadas. Mas também observava os outros convidados. A maneira como certos homens ficavam tensos quando Lucian se aproximava. A maneira como os sorrisos das mulheres se tornavam afiados quando olhavam para mim. As hierarquias subtis, as distâncias cuidadosas que as pessoas mantinham. E reparei na família perto da mesa 12. Eles eram barulhentos numa sala cheia de vozes cuidadosamente moduladas. O homem mais velho,
cabelos grisalhos, fato caro, rosto marcado por algo mais duro do que a idade, mantinha a corte como um rei concedendo audiências. Os homens mais jovens ao seu redor riam com o entusiasmo excessivo das suas piadas, e a mulher ao seu lado, na casa dos 20 e poucos anos, bela de uma forma que parecia natural e completamente calculada, examinava a tala com olhos frios e avaliadores. Quando esses olhos pousaram em Lucien, algo passou pelo seu rosto. Reconhecimento. Surpresa. E então ela olhou para mim, e sua expressão ficou completamente fria. Lucien, eu disse baixinho. Quem é aquela? Ele não precisou olhar. É Dário Caldera e a sua filha Bianca. O nome atingiu-me como um golpe físico. Caldera, a Patrícia mencionou-os. Tenho a certeza que sim. A sua mão moveu-se para a parte inferior das minhas costas, pressionando com firmeza. Fica perto de mim esta noite, Arya. E aconteça o que acontecer, não te envolvas diretamente com eles. Por quê? O que? Senhor Vale. Uma voz suave e com sotaque interrompeu a minha pergunta. Que prazer vê-lo aqui. Dário Caldera atravessou a sala com uma rapidez surpreendente para um homem do seu tamanho. De perto, pude ver o cálculo nos seus olhos escuros, a forma como avaliava Lucian como um general a estudar a formação do adversário. Dário, a voz de Lucian era perfeitamente neutra. Não sabia que viria esta noite. Foi uma decisão de última hora. A minha filha me convenceu de que seria bom para as relações comerciais. O olhar de Dário deslizou para mim, demorando-se o tempo suficiente para parecer intrusivo. E quem é esta jovem encantadora? Arya Caldwell. A mão de Lucian pressionou com mais força a minha coluna. Ela é consultora do evento desta noite. Consultora. O sorriso de Dário não chegou aos olhos. Que moderno. Embora deva dizer que ela me parece familiar. Já nos conhecemos, menina Caldwell? A minha boca ficou seca. Acho que não. Talvez noutro evento. A sua atenção voltou-se para Lucian. Devemos conversar em breve. Há alguns assuntos de negócios que precisam de ser discutidos. Assuntos que envolvem a família. Estou sempre disponível para conversas de negócios legítimas. A ênfase em legítimas foi subtil, mas inconfundível. O sorriso de Dario tornou-se mais intenso. Claro, legítimas. Vou pedir aos meus colaboradores para contactarem os seus. Ele afastou-se, mas eu ainda sentia o peso da sua atenção sobre nós. E quando olhei para a mesa 12, Bianca estava a olhar diretamente para mim, com uma expressão que me fez gelar o sangue. Lucian, a minha voz saiu tensa. O que acabou de acontecer? Nada com que se deva preocupar. Mas o seu maxilar estava tenso e eu podia sentir a tensão irradiando através da sua mão nas minhas costas. Vamos tomar um pouco de ar. Ele guiou-me até uma varanda com vista para a cidade, os sons da gala abafados pelas pesadas portas de vidro. O ar noturno estava fresco contra a minha pele superaquecida. Precisas de me dizer o que está a acontecer. Afastei-me do seu toque, precisando de espaço para pensar. Os Calderas, o Dário a perguntar sobre assuntos familiares, a filha dele a olhar para mim como se me quisesse morta. Isto não é apenas rivalidade empresarial, pois não. É complicado. Então simplifica. Virei-me para ele. Arrastaste-me para o teu mundo. Ameaçaste o Nico. Fizeste-me terminar com ele para o proteger de algum perigo vago. Eu entrei no jogo, sorri, deixei-te exibir-me como se eu fosse tua. O mínimo que podes fazer é dizer-me no que estou realmente envolvida. Lucian ficou em silêncio por um longo momento, os seus olhos escuros a perscrutar o meu rosto. Finalmente ele falou. O Nico estava noivo da Bianca Caldera. O mundo inclinou-se para o lado. O quê? Foi combinado há anos, um acordo formal entre as nossas famílias para manter a paz e fortalecer certas alianças comerciais. A sua voz estava cuidadosamente controlada, mas eu podia ouvir a tensão por baixo. O Nico concordou com isso quando era mais novo, antes de entender o que isso realmente significava. Os meus pulmões esqueceram-se de como funcionar. Noivo. Ele estava noivo. Com ela. Sim. E tu sabias. As palavras saíram monótonas, sem vida. Quando te sentaste à minha frente no Valentino e me disseste para o deixar, sabias que ele tinha uma noiva. Eu sabia. Deixaste-me pensar. Pressionei as mãos nas têmporas, tentando processar o rugido nos meus ouvidos. Fizeste-me acreditar que eu era o problema.
que eu estava a comprometer a segurança dele só por existir. Ameaçaste magoá-lo se eu não desaparecesse, e o tempo todo, ele estava a mentir para ti. A voz de Lucian cortou o meu pensamento. Ele começou um relacionamento contigo enquanto estava noivo de outra mulher. Ele fez de ti a outra mulher sem o teu conhecimento ou consentimento? Não. Levantei a mão com fúria e humilhação a queimar o meu peito. Não te atrevas a tentar fazer disso uma questão de me proteger. Tu manipulaste-me. Usaste os meus sentimentos pelo Nico e o meu medo pela segurança dele para me controlar. Fiz o que era necessário para evitar uma guerra. Ele aproximou-se e eu recuei. Se Bianca e o pai dela descobrissem que Nico estava a levar a sério a tua relação com ele, a sério o suficiente para te apresentar à família, eles considerariam isso uma quebra de contrato, um insulto que exigiria retaliação. Contra quem? Nico ou eu? Ambos. A única palavra caiu como uma pedra. Os Calderas não perdoam humilhações a Ariá. A Bianca teria exigido provas da lealdade do Nico, o que significaria magoar-me. A compreensão atingiu-me em ondas frias. Não estavas a ameaçar magoar o Nico. Estavas a tentar proteger-nos dos dois. Sim, mentindo-me, manipulando-me, fazendo-me partir o meu próprio coração enquanto pensava que estava a salvar a vida dele. Ri-me e soou quebrado até os meus próprios ouvidos. E agora estou aqui numa gala, sendo observada pela noiva dele, a pensar em quanto perigo corro porque decidiste que eu não conseguiria lidar com a verdade. Tomei uma decisão calculada. Tomaste uma decisão por mim. Interrompi-o, com a voz a tremer de raiva. Tal como o Nico fez quando me cortejou sem mencionar a Bianca. Vocês os dois decidiram que eu era demasiado frágil ou demasiado estúpida para tomar decisões informadas sobre a minha própria vida. A expressão de Lucian escureceu. Isso não é... Então o que é? Exigi. Porque da minha perspectiva, és apenas mais um homem que pensa que sabe o que é melhor para mim, sem se dar ao trabalho de perguntar o que eu quero. O que querias ia matar-te. O seu controlo cedeu, a voz elevou-se. Querias continuar a namorar com um homem que já estava prometido a uma princesa da máfia. Querias amor e normalidade num mundo onde essas coisas não existem. Eu dei-te uma saída que te manteve viva. Deste-me uma jaula mais bonita. As palavras pareciam ser arrancadas de mim, e obrigaste-me a agradecer-te por isso. A porta da varanda abriu-se. Patrícia espetou a cabeça para fora, com uma expressão tensa. Senhor Vale, desculpe interromper, mas temos uma situação lá dentro. A máscara de Lucian voltou a encaixar-se no lugar. Que tipo de situação? O representante dos Moretti acabou de chegar, mais cedo, e já está no bar a falar alto sobre a família Russo. O seu olhar voltou-se para mim. Precisamos controlar os danos agora, ou isto vai explodir. Olhei para Lucian, para o cálculo frio que já se reformava nos seus olhos, enquanto ele passava de um homem que acabara de admitir ter me manipulado para um empresário que controlava o caos como meio de vida. Vá, eu disse, cuide da sua situação. Aria. Eu disse para ir. Voltei-me para a grade, segurando-a com tanta força que doía. Estarei aqui quando terminares. Ainda não terminamos a conversa. Ele hesitou e eu podia sentir que ele estava a ponderar a crise interna contra a que acabara de criar aqui fora. Finalmente, ele dirigiu-se para a porta. Não faças nada imprudente, disse ele. Eu não respondi. A porta fechou-se atrás dele e eu fiquei sozinha com as luzes da cidade e os destroços da semana passada. Nico tinha mentido. Lucian tinha mentido. E eu estava tão desesperada para ser importante para alguém que deixei os dois moldarem as minhas escolhas sem nunca me darem o quadro completo. Atrás de mim, a porta abriu-se novamente. Deve ser a famosa Aria. Virei-me e vi Bianca Caldera na varanda, fechando a porta atrás de si com cuidado deliberado. De perto, ela era ainda mais impressionante. Cabelo escuro perfeitamente penteado, um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que o meu aluguer mensal e olhos que revelavam uma inteligência fria e perspicaz. Acho que não fomos apresentadas, disse eu cuidadosamente. Não há necessidade de formalidades. Ela encostou-se à grade ao meu lado, perto demais para me sentir confortável. Sei exatamente quem tu és, a pequena distração do meu noivo. O meu estômago revirou-se. Eu não sabia sobre ti, não até esta noite. Acredito em ti. Ela tirou um cigarro e acendeu-o com um isqueiro prateado.
O Nico sempre foi bom em compartimentar. É assim que ele sobrevive no nosso mundo, mantendo diferentes partes da sua vida separadas para não ter que enfrentar verdades incômodas. Se sabia sobre mim, por quê? Por que não fiz nada? Ela soprou a fumaça, observando-a dissipar-se na noite. Porque estava curiosa. Nico já teve casos antes, mas nunca foi estúpido o suficiente para apresentar uma delas a Lucian. Isso fez de ti diferente. Valeu a pena investigar. E o que descobriste? Que és mais inteligente do que eu esperava. Mais bonita também, o que deve deixar Lucian louco. O seu sorriso era afiado como vidro. Ele gosta de controlar as coisas, percebes? E tu és o tipo de variável difícil de prever. Não sou uma variável. Sou uma pessoa que foi apanhada no meio de algo que não compreendia. E agora compreendes. Ela virou-se para me encarar de frente. Então, o que vais fazer a respeito? O que queres dizer? Foste manipulada por dois homens que pensam que estão a proteger-te, quando na verdade estão a proteger-se a si próprios. A voz de Bianca era coloquial, quase amigável. O Nico consegue manter o seu noivado e a reputação da sua família. O Lucian consegue evitar uma guerra e, ao mesmo tempo, adicionar uma consultora talentosa ao seu arsenal. E tu? Tu ficas como a boa menina que sacrifica a sua própria autonomia para o benefício de todos os outros. Cada palavra aterrou como uma lâmina cuidadosamente colocada. A menos, continuou ela, que decidas deixar de ser um peão e começar a ser uma jogadora. O que estás a oferecer? Informação. Ela tirou algo da bolsa, uma pequena pen USB. Tudo o que precisas de saber sobre a Aliança Vale Caldera. Os contratos, o dinheiro, os corpos enterrados para manter a paz. E, o mais importante, a prova de quem tem minado essa paz por dentro. O meu coração batia forte. Por que me daria isso? Porque estou cansada de ser simpática enquanto os homens tomam decisões que afetam a minha vida sem me consultar. Os seus olhos brilhavam à luz da cidade. E porque acho que você e eu queremos a mesma coisa, deixar de ser controlados e começar a ter poder real. Quer que eu traia o Lucian? Quero que tenha influência. Ela colocou a pendrive na minha mão. O que você faz com ele é sua escolha. Mas pelo menos será uma escolha informada desta vez. Não uma feita porque você só conhece metade da história. Lá dentro, eu podia ouvir vozes elevadas. A situação com Moretti estava a piorar. Tenho que ir, disse Bianca, alisando o vestido. Mas pense no que eu disse, Arya. Você é boa em ler ambientes, em ver problemas, antes que eles explodam. Essa habilidade é desperdiçada a proteger homens que mentem para ti. Imagina o que poderias fazer se a usasses para ti mesma. Ela desapareceu de volta para dentro, deixando-me sozinha com o pendrive a queimar frio na minha palma. Encontrei Lucian 20 minutos depois, parado perto do bar com Patrícia e dois seguranças. O representante de Moretti tinha ido embora, provavelmente escoltado para fora. Mas o estrago estava feito. Metade da sala fervilhava com especulações. Está tudo controlado, disse ele quando me viu. O seu olhar caiu sobre a minha mão. O que é isso? Eu pretendia escondê-lo. Em vez disso, levantei o pendrive. Um presente da noiva do teu sobrinho. A sua expressão ficou muito imóvel. O que é que ela te disse? Que sou mais inteligente do que o esperado. Que sou uma variável que não pode controlar. Olhei nos seus olhos. Que mereço saber toda a verdade sobre o que estou envolvida, não apenas a versão que acha que consigo lhe dar. Aria, há um traidor? Perguntei baixinho. Alguém a minar a aliança Vale Caldera por dentro? O músculo da sua mandíbula contraiu-se. Onde é que você... Ah, sim. A palavra saiu com dificuldade. Há meses que suspeitamos que alguém próximo de ambas as famílias tem passado informações aos rivais, tentando desestabilizar a paz. Mas não conseguimos identificá-lo. E não me contaste por quê? Porque quanto menos soubesses, mais segura estarias. Ele estendeu a mão para o disco, mas eu recuei. A Bianca dar-te isso é um teste, Arya. Ela está a tentar ver se o vais usar contra mim. Ou talvez ela esteja a tentar ver se sou inteligente o suficiente para usá-lo a meu favor. Coloquei o pendrive na minha bolsa. De qualquer forma, cansei de ser protegida de informações que afetam a minha vida. Se vires o que está nesse pendrive, então finalmente compreenderei com o que estou realmente a lidar.
Mantive a voz baixa, consciente dos olhos ainda postos em nós. Queres que confie em ti? Que continue a desempenhar o papel de tua parceira? Então, para de me tratar como se eu fosse feita de vidro. Lucian ficou a olhar para mim por um longo momento. Finalmente, algo mudou na sua expressão. O cálculo deu lugar a algo que parecia quase respeito. No meu escritório, amanhã de manhã às 9 horas. A sua mão encontrou a minha cintura novamente, mas o toque agora era diferente. Menos possessivo, mas tranquilizador. Vamos analisar tudo juntos. Tudo. E depois podes decidir o que queres fazer. Por que essa mudança de opinião? Porque tens razão. O seu polegar traçou aquele círculo familiar na minha espinha, e apesar de tudo, senti um calor no estômago. Tenho tomado decisões por ti. E se a Bianca vê essa fraqueza, outras pessoas também verão. Precisas de ser mais do que a minha consultora conveniente. Precisas de ser perigosa por direito próprio. Perigosa como? O seu sorriso era afiado e sombrio. É isso que vamos descobrir amanhã. A gala terminou sem mais desastres. Lucian acompanhou-me até o carro dele, mas desta vez não deixou o motorista levar-me para casa. Ele deslizou para o banco de trás ao meu lado e a tela de privacidade subiu com um zumbido silencioso. Estás zangada comigo, disse ele. Estou furiosa contigo. Olhei para a frente sem confiar em mim mesma para olhar para ele. Mentiste, manipulaste-me, fizeste-me sentir que estava a proteger o Nico, quando na verdade eu era apenas conveniente para os teus planos. Eu sei. É só isso? Tu sabes? Virei-me para encará-lo e ele estava mais perto do que eu esperava. Não podes simplesmente reconhecer isso e seguir em frente, Luciano. Não podes. Eu estava errado. As palavras saíram ásperas, como se lhe custassem algo. Eu subestimei-te. Achei que mantê-la no escuro a manteria segura, mas isso só a tornou mais vulnerável, mais exposta. Eu deveria ter confiado em você desde o início. A admissão me deixou sem fôlego. Por que não o fez? Porque todas as pessoas que tentei proteger contando a verdade acabaram mortas de qualquer maneira. Seu maxilar se contraiu. E você era diferente. Não era suposto ser importante. Era apenas um problema a resolver, uma variável a neutralizar. Mas depois negociou comigo em vez de simplesmente obedecer. Viu coisas que o meu próprio povo não viu. Colocou-se à frente da Verônica Henk e fez com que ela o respeitasse em 30 segundos. A mão dele subiu, os dedos traçando a linha do meu queixo com uma delicadeza que me fez suster a respiração. Tornou-se real, disse ele baixinho, e eu não sabia como proteger algo real sem controlá-lo. O meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Eu não sou algo para proteger ou controlar. Eu sei o que tu és. O polegar dele roçou o meu lábio inferior e um calor inundou-me. És a coisa mais perigosa que entrou na minha vida em anos. Porque me fazes querer confiar em ti com a verdade, mesmo quando todos os meus instintos dizem que a verdade mata pessoas. Lucian, diz-me para parar. A sua voz baixou como seda áspera na escuridão. Diz-me que isto é uma má ideia, que não devemos, que é muito complicado. Diz-me e eu pararei. Eu deveria ter feito isso. Deveria tê-lo afastado. Deveria ter me lembrado que ele mentiu para mim, manipulou-me, arrastou-me para um mundo que eu não compreendia. Mas passei toda a minha vida sendo cautelosa, mantendo-me segura, tornando-me menor para que outras pessoas pudessem se sentir maiores. E eu estava tão cansada disso. Não quero que pares, sussurrei. O último fio do seu controlo se rompeu. A sua boca se aproximou da minha e não foi gentil, foi feroz, exigente, com gosto de uísque e fome mal contida. A sua mão deslizou para o meu cabelo, inclinando a minha cabeça exatamente onde ele queria, e eu me abri para ele sem hesitar. Já tinha sido beijada antes, mas isso era diferente. Isso era uma conquista. A outra mão dele encontrou a minha cintura, puxou-me para mais perto até eu estar quase no seu colo, e eu fui de boa vontade. Os meus dedos encontraram as lapelas do seu casaco, agarrando-se com força, enquanto a sua língua varria a minha num ritmo que fez todo o meu corpo ficar líquido e quente. Ele beijava como fazia tudo o resto, com precisão implacável e controlo absoluto. Mas por baixo do controlo, eu podia sentir algo mais cru, algo que parecia quase desespero.
Mordi o seu lábio inferior e ele soltou um som grave que me fez sentir um arrepio na espinha. Perigoso, murmurou contra a minha boca, afastando-se apenas o suficiente para me olhar. Os seus olhos estavam escuros, as pupilas dilatadas. Eu disse-te que precisavas de ser perigosa. Está a funcionar? A minha voz saiu ofegante. Muito bem. Ele beijou-me novamente, mais devagar desta vez, mas não menos intenso. A mão dele deslizou da minha cintura para a minha anca, o polegar traçando círculos através do tecido fino do meu vestido, o que me fez estremecer. Estamos a 5 minutos do teu apartamento. Diz-me agora se queres que te leve para casa e vá embora. Eu deveria ter dito sim. Deveria ter colocado distância entre nós, dado a mim mesma tempo para pensar com clareza, sem a boca dele na minha e as mãos dele a queimarem as minhas roupas. Em vez disso, puxei-o de volta para mim. 5 minutos é muito tempo, disse contra os seus lábios. O seu aperto apertou-se e, em seguida, ele estava a beijar-me novamente, com mais força, uma mão deslizando pela minha coxa, enquanto a outra agarrava o meu cabelo. Eu suspirei e ele engoliu o som, os seus dentes roçando o meu lábio inferior antes de se mover para a minha garganta. Aria. O meu nome soou como uma oração e uma maldição. O que estás a fazer comigo? Provavelmente a mesma coisa que estás a fazer comigo. Inclinei a cabeça para trás, dando-lhe acesso, e a sua boca traçou um caminho ardente pela minha garganta, tornando tudo mais complicado. Muito mais complicado. A sua mão subiu pela minha coxa e senti o momento em que ele percebeu que eu estava lá a tremer. Ele afastou-se com a respiração ofegante. Precisamos de parar. Por quê? Porque se não pararmos agora, não vou conseguir. A sua testa encostou na minha e eu senti o seu controle por um fio. E tu mereces melhor do que o banco de trás de um carro quando estás zangada comigo. E se eu não me importar? Eu importo-me. Ele forçou-se a afastar-se, colocando uma distância cuidadosa entre nós. Eu importo-me. E esse é o problema. O carro parou em frente ao meu prédio. Eu podia ver a silhueta do motorista através da tela de privacidade, fingindo cuidadosamente que não tinha ouvido nada. Lucian passou a mão pelo cabelo, destruindo o seu penteado perfeito. Amanhã, 9 da manhã. Vamos rever tudo durante a viagem e tu vais entender exatamente no que estás envolvida. E então? E então? E então vais decidir se ainda queres isto. O seu olhar baixou para a minha boca, demorando-se. Se ainda me queres, sabendo tudo. Estiquei a mão para a maçaneta da porta, com o corpo ainda a vibrar pelo seu toque. E se eu já souber o que quero? Então prova isso amanhã. A sua voz era áspera. Mostra-me que pode ser minha parceira neste mundo, não apenas alguém que estou a tentar manter em segurança. Mostra-me que pode ser tão perigosa quanto eu preciso que sejas. Saí do carro com as pernas trêmulas e olhei para trás, para ele. É melhor não me mentires novamente. Não vou mentir. A promessa na sua voz era absoluta. Sem mais segredos, sem mais meias-verdades. Amanhã terás tudo. Entrei no meu prédio sem olhar para trás, mas senti que ele estava a observar-me até eu desaparecer lá dentro. No meu apartamento, pressionei os dedos nos meus lábios ainda formigantes e tentei recuperar o fôlego. Tudo tinha mudado. Nico estava seguro, confortável. Uma fantasia que não exigia nada de mim, exceto ser mais pequena, mais doce, menos complicada. Lucian era perigoso, exigente. Uma realidade que exigia que eu fosse mais do que eu jamais me permiti ser. E Deus me ajude, eu queria isso. Eu queria o perigo, o desafio, a certeza feroz nos seus olhos quando ele disse que eu também era perigosa. Tirei a pendrive e fiquei a olhar para ela. Amanhã eu descobriria a verdade, toda a verdade. E então decidiria que tipo de mulher queria me tornar. Mas hoje à noite deixei-me lembrar do sabor da boca dele e da sensação de ser desejada não apesar das minhas arestas, mas por causa delas. Não dormi. Em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha com o meu portátil aberto, percorrendo arquivo após arquivo no pendrive da Bianca. Às 3 da manhã, eu entendi por que Lucian queria me manter no escuro. A Aliança Vale Caldera não era apenas sobre paz entre famílias. Era uma teia cuidadosamente construída de contratos, territórios e dívidas de sangue que remontavam a 30 anos. O noivado entre Nico e Bianca não era romântico. Era uma fusão, completa com incentivos financeiros e cláusulas de penalidade que levariam à falência
Qualquer família que quebrasse o acordo primeiro. Mas não foi isso que me deixou com sangue frio. Foi o padrão que encontrei nos registros financeiros. Remessas que desapareceram. Pagamentos que foram para empresas de fachada. Fugas de informação que pareciam sempre beneficiar uma terceira parte. Uma família chamada Volkovs, há anos tentava entrar no território de Nova York. Alguém lhes estava a fornecer informações. Alguém com acesso às operações de Vale e Caldera. E com base no momento em que os vazamentos ocorreram, essa pessoa começou a traição mais ou menos na época em que Nico me conheceu. Fiz anotações, cruzei datas, construí uma linha do tempo. Ao amanhecer, eu tinha uma teoria. Às 8h30, eu estava em frente ao prédio do escritório de Lucian, no centro da cidade, com o pendrive e o meu portátil na bolsa, vestindo o fato preto que guardava para entrevistas de emprego e funerais. Patrícia estava certa. Se eu fosse entrar em salas cheias de pessoas que queriam me dispensar, precisava aparecer alguém que não poderia ser dispensada. A assistente de Lucian, uma mulher perspicaz na casa dos 40 chamada Grace, olhou para cima quando entrei. Menina Caldwell, o Sr. Vale está à sua espera. Ela conduziu-me por uma porta até um escritório todo em madeira escura e janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Lucian estava junto às janelas, com o telefone ao ouvido, a falar rapidamente em italiano. Quando me viu, terminou a chamada imediatamente. Chegou cedo. O seu olhar percorreu-me, demorando-se no fato, e algo intenso brilhou na sua expressão. E parece que está aqui para negociar uma aquisição hostil. Talvez esteja. Coloquei a minha mala na secretária dele. Precisamos de falar sobre o que está neste disco rígido. Os meus funcionários trabalharam nisso a noite toda. Ele dirigiu-se à secretária e abriu os ficheiros no computador. A Bianca deu-te tudo. Contratos, registros financeiros, registros de comunicações, mais do que ela deveria ter acesso. O que significa que ou ela roubou do pai, ou ele deu-lhe sabendo que ela me daria. Tirei o meu portátil, abri a minha linha do tempo. De qualquer forma, é um teste. Eles querem ver o que farei com isso. E o que vais fazer com isso? Virei o meu ecrã para que ele pudesse ver. Vou dizer-te quem tem traído ambas as famílias. E então vais decidir se confias em mim o suficiente para me deixar ajudar-te a detê-los. Lucian ficou muito quieto. Encontraste o traidor. Encontrei um padrão. Expliquei-lhe tudo. Os envios, os pagamentos, o timing. Quem quer que seja tem acesso às operações da Vale e da Caldeira. É alguém com posição suficiente para saber detalhes sobre reuniões, disputas territoriais e acordos financeiros. E começou a vazar informações mais ou menos na época em que o Nico me conheceu. Achas que isso tem a ver contigo? Acho que alguém viu uma oportunidade. Abri outro ficheiro. O facto de o Nico namorar comigo criou tensão. Não o suficiente para romper o noivado, mas o suficiente para criar incerteza. A incerteza torna as pessoas descuidadas. Faz com que se concentrem nas ameaças erradas, enquanto a verdadeira ameaça se move nas sombras. Lucian estudou a linha do tempo com uma expressão indecifrável. Finalmente ele olhou para mim. Quem você acha que é? Tenho uma teoria. Mas preciso que você me diga se estou certa. Encarei o seu olhar. Quem na sua família tem pressionado para que termine a aliança com os Caldera? Quem continua a sugerir que o noivado traz mais problemas do que benefícios? O seu maxilar ficou tenso. O meu conselheiro, Thomas Brennan, ele está com a nossa família há 20 anos. E ele tem acesso a tudo. Abri os registros financeiros. Olha para estes pagamentos. São encaminhados através de 3 empresas de fachada, mas todos eles remontam a contas que ele controla. Ele tem te vendido aos Volkovs há pelo menos 6 meses, talvez mais. Isso não é possível. Mas a dúvida insinuou-se na sua voz. Thomas tem sido leal desde antes de eu assumir o comando. Ele era o conselheiro mais confiável do meu pai. O que faz dele o traidor perfeito? Virei o meu portátil para que ele pudesse ver as provas expostas. Ninguém suspeitaria dele. Ninguém questionaria o seu acesso. E quando os Volkovs finalmente agirem, quando a sua família e os Calderas estiverem ocupados demais a lutar entre si para perceber, ele já terá se posicionado para negociar a paz. Provavelmente com um contrato de consultoria muito lucrativo. Lucian apoiou as mãos na secretária olhando para o ecrã. Observei-o a processar a informação, vi o momento em que a aceitação se instalou em suas feições. Tenha certeza disso. Não era uma pergunta.
Tenho a certeza sobre o padrão, tenho a certeza sobre o rastro do dinheiro. Fechei o meu portátil. Mas tu é que o conheces. Tu é que tens de decidir se estou certo. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente pegou no telemóvel e fez uma chamada. Grace, marca uma reunião. Todos. Sala de conferências daqui a 1 hora. Fez uma pausa. Sim, incluindo o Thomas. Terminou a chamada e olhou para mim. Percebes o que acabaste de fazer? Dei-te informações que podem salvar a tua família. Mantive a voz firme, apesar do meu coração acelerado. Ou tornei-me um alvo se estiver errada. Não estás errada. Ele contornou a secretária e de repente estava tão perto que eu podia sentir o cheiro da sua colônia. O que significa que acabaste de provar que és mais valiosa do que metade da minha equipa de segurança. E mais perigosa do que eu imaginava. Isso é um elogio? É um aviso. A sua mão subiu, os dedos traçando o meu queixo como tinham feito no carro na noite anterior. Porque agora que sei do que és capaz, vou pedir-te para fazeres algo que pode matar-te. O meu pulso acelerou. O quê? Vou pedir-te para estares nessa reunião. Os seus olhos escuros fixaram os meus. Vou pedir-te para apresentares as tuas descobertas ao meu círculo íntimo, incluindo o Thomas. E depois vou observar como ele reage quando perceber que uma estranha desvendou 6 meses de planeamento cuidadoso numa noite. Queres usar-me como isca? Quero usar-te como arma. O seu polegar roçou o meu lábio inferior e senti um calor no estômago. Mas só se tu escolheres, só se compreenderes o risco e decidires que vale a pena correr. Pensei na mulher que eu era há 1 semana, invisível, subestimada, afogada em dívidas e desespero. Aquela mulher teria dito não, teria ido embora, escolhido a segurança em vez da importância. Mas aquela mulher tinha sido beijada por um chefe da máfia no banco de trás de um carro e ouvido que era perigosa. Aquela mulher tinha passado a noite toda a procurar padrões em registros financeiros e a construir um caso que poderia salvar vidas. Aquela mulher já não existia. Eu aceito, disse eu, mas com uma condição. Diga. Depois de terminarmos isto, depois de lidarmos com o Thomas, trate-me como uma verdadeira parceira. Não como uma consultora, nem como alguém que precisa de proteção. Uma parceira que tem voz nas decisões, que conhece os riscos antes de se envolver neles. Mantive o meu olhar fixo no dele. Sem mais segredos, sem mais meias-verdades. Se vou fazer parte do teu mundo, vou fazer parte completamente. Ou não vou fazer parte. Algo mudou na sua expressão. A surpresa deu lugar a algo mais quente, mais intenso. Não fazes ideia do que estás a pedir. Então explica-me. Aproximei-me, diminuindo a distância entre nós. Mostra-me exatamente o que significa ser tua parceira. Por um momento, pensei que ele fosse beijar-me novamente. O seu olhar baixou para a minha boca e o ar entre nós ficou elétrico. Mas então ele deu um passo para trás e pude ver o esforço que isso lhe custou. Depois da reunião, a sua voz estava áspera. Depois de lidarmos com o Thomas e de estares em segurança, então mostro-te tudo. Prometes? Prometo. Ele ajeitou a gravata, a máscara de controlo voltando ao lugar. Agora vamos descobrir se a tua teoria está certa. A sala de conferências era toda de vidro e aço, com uma vista que provavelmente custava mais do que a casa da maioria das pessoas. 6 homens estavam sentados à volta da mesa quando entramos. O círculo íntimo de Lucien. Cada um deles a olhar para mim com vários graus de suspeita e curiosidade. Thomas Brennan estava sentado na extremidade oposta. Cabelos grisalhos, distinto. O tipo de homem que parecia pertencer a salas de reuniões e clubes de campo. Ele sorriu quando me viu caloroso e paternal. Lucian, e esta deve ser a senhorita Caldwell. Thomas Brennan. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Ouvi coisas maravilhosas sobre o seu trabalho no Carlyle ontem à noite. Apertei a sua mão, notando o aperto firme, o contato visual constante. Obrigada. Foi uma noite agitada. Imagino que sim, dada a lista de convidados. Ele recostou-se na cadeira. Embora admita que estou curioso para saber por que a convidou para se juntar a nós nesta reunião. Estas discussões são normalmente apenas para a família. A menina Caldwell conquistou um lugar nesta mesa. Lucian dirigiu-se para a cabeceira da sala e eu segui-o, preparando o meu portátil. Ela passou a noite passada a rever alguns registros financeiros que Bianca Caldera forneceu. Registros que revelaram alguns
Padrões preocupantes. A energia na sala mudou. Vários homens inclinaram-se para a frente. Thomas permaneceu perfeitamente imóvel, mas viu seus nós dos dedos ficarem ligeiramente brancos em torno da chávena de café. Que tipo de padrões? Perguntou um dos outros homens. Marco, se me lembro bem da breve apresentação de Lucian. Do tipo que sugere que alguém nesta organização tem passado informações aos Volkovs. A voz de Lucian era fria, controlada. Alguém com acesso às nossas operações e à inteligência da caldeira. Alguém que tem vindo a minar sistematicamente a aliança há meses. Silêncio. Essa é uma acusação grave, disse Thomas com cautela. Tem provas? Menina Caldwell. Lucian apontou para mim. Mostre-lhes o que descobriu. Era isso. O momento em que eu provaria o meu valor ou pintaria um alvo nas minhas costas. Abri o primeiro ficheiro. Há 6 meses, uma remessa desapareceu das instalações do porto de Newark. A versão oficial foi que foi roubada por um grupo independente. Mas o timing foi demasiado preciso. Eles sabiam exatamente quando a segurança estaria mais fraca e exatamente qual o contentor a atacar. Cliquei no slide seguinte. Há 4 meses, o local de uma reunião da Caldeira foi divulgado a uma família rival horas antes da hora marcada. Os Caldera culparam a segurança interna. Mas o vazamento veio de um endereço IP que remonta a um edifício controlado pela Vale. Outro slide. Há 3 meses, ambas as famílias perderam pessoal no que pareciam ser incidentes não relacionados. Mas ambos os ataques foram realizados por contratados da Volkov e ambos foram financiados por empresas de fachada ligadas a alguém nesta sala. Deixei isso no ar por um momento antes de abrir os registros financeiros. O rastro do dinheiro é complicado. Várias empresas de fachada, contas no exterior, transferências de criptomoedas. Mas tudo passa por 3 contas principais. Destaquei-as no ecrã. Contas controladas por alguém com autoridade para assinar instrumentos financeiros da Vale e da Caldeira. Alguém em quem se confia o suficiente para movimentar dinheiro sem disparar alarmes. Olhei diretamente para Thomas. Alguém como você. A sala explodiu. Homens a gritar, cadeiras a ranger, todos a falar ao mesmo tempo. Thomas levantou-se com o rosto corado de indignação. Isso é absurdo! Eu sirvo esta família há 20 anos. Sente-se. A voz de Lucian cortou o caos como uma faca. Todos vocês, agora! A sala ficou em silêncio. Todos se sentaram, exceto Thomas, que permaneceu de pé, com as mãos apoiadas na mesa. Senhorita Caldwell, disse Lucian baixinho. Continue. Eu mostrei a última prova. A verdadeira prova está no timing. Cada fuga de informação, cada incidente, cada pedaço de inteligência que chegou aos Volkovs, tudo aconteceu dentro de 48 horas depois de teres acesso à informação, Thomas. Não antes, não depois. Dentro do intervalo exato em que teria sabido, mas antes que qualquer outra pessoa fora do círculo imediato pudesse ter espalhado a informação. Isso é circunstancial? É um padrão. Fechei o meu portátil. E os padrões não mentem. Tens vendido ambas as famílias, criando tensão entre as operações da Vale e da Caldeira, enquanto posicionas os Volkovs para preencher o vazio de poder. Provavelmente estavas a planear negociar o eventual acordo de paz tu mesmo, garantindo a tua posição, independentemente de qual das famílias saísse vencedora. Thomas olhou para mim com uma expressão que passou de indignação para algo mais frio, algo calculista. És boa, disse ele finalmente. Melhor do que eu esperava. Onde é que a Lucian te encontrou? Ela encontrou-se a si própria. A mão da Lucian pousou no meu ombro, um gesto de solidariedade que todos os homens na sala notaram. A questão agora é o que vamos fazer em relação à tua traição. Não podes provar nada disto. A voz de Thomas permaneceu firme. Padrões financeiros não são provas, são teorias. E teorias não se sustentam quando precisas de explicar aos teus associados por que estás a tomar medidas com base nas suposições de um consultor. Ele está certo, disse baixinho, e senti a mão de Lucian apertar meu ombro. As provas são fortes, mas não irrefutáveis. Qualquer advogado decente poderia criar uma dúvida razoável. Thomas sorriu justificado. Exatamente. Portanto, a menos que queira iniciar uma guerra civil com base em circunstâncias. É por isso que não vamos confiar nas provas.
Tirei o meu telemóvel e abri uma aplicação de gravação de voz. Vamos confiar numa confissão. O seu sorriso vacilou. O quê? Tem duas opções, Thomas. Lucian contornou a mesa, cada passo deliberado, predatório. Opção 1. Você confessa. Aqui, agora, gravado. Você conta-nos tudo. Quem são os seus contatos, quais as informações que vendeu, o que os Volkovs estão a planear. Em troca, eu deixo-o ir embora. Você será exilado de Nova York, colocado na lista negra de todas as famílias da Costa Leste, mas viverá. E a opção 2? Opção 2, eu entrego-o a Dario Caldera. O sorriso de Lucian era afiado e frio. E eu informo-o de que você é a razão pela qual a família dele vem perdendo terreno há 6 meses. Que você usou o noivado da filha dele como cobertura enquanto sabotava sistematicamente as operações dele. Imagino que ele será muito criativo ao expressar o seu descontentamento. Thomas empalideceu. Você não faria isso. Faria sim. Lucian inclinou-se para a frente, apoiando as mãos na mesa. Porque traíste a minha família, colocaste o meu povo em risco e cometeste o erro de subestimar a mulher que está ao meu lado. Thomas olhou para mim e viu o momento em que percebeu que tinha perdido. Que todo o seu planeamento cuidadoso, todas as suas manipulações tinham sido desvendadas por alguém que ele descartara como apenas mais uma namorada. Se eu confessar, disse ele lentamente, como posso ter a certeza de que cumprirá a sua palavra de me deixar ir? Porque, ao contrário de si, disse Lucian calmamente, eu não quebro as minhas promessas, nem à minha família, nem aos meus parceiros. A sua mão encontrou a minha, apertando-a uma vez. Thomas sentou-se pesadamente. Olhou à volta da mesa para os homens que tinham sido seus colegas durante anos, que agora olhavam para ele como se já estivesse morto. Está bem, disse ele finalmente. Comece a gravar. Vou contar-lhe tudo. 2 horas depois, eu estava no telhado do prédio de Lucian, com as mãos a tremer devido à adrenalina e ao choque tardio. A confissão de Thomas tinha sido abrangente. Nomes, datas, estruturas de pagamento, planos futuros com os quais os Volkovs contavam. Quando ele terminou, 3 dos homens de Lucian já tinham começado a fazer chamadas, encerrar operações, transferir ativos e alertar contactos. Os danos causados por Thomas levariam meses para serem totalmente reparados, mas pelo menos agora eles sabiam com o que estavam a lidar. A porta do telhado se abriu. Lucian saiu, com 2 copos de uísque nas mãos. Você se saiu bem lá dentro. Ele me entregou um. Melhor do que bem, estiveste magnífico. Eu estava apavorado. Tomei um longo gole, sentindo o álcool acalmar os meus nervos. E se eu estivesse errado? E se o padrão não se mantivesse? Mas não estavas errado. E manteve-se. Ele aproximou-se para ficar ao meu lado na grade. Salvaste ambas as famílias de uma guerra que elas nem sabiam que estava a chegar. Isso não é pouca coisa, Arya. O que acontece agora, com o Thomas? Ele parte de Nova York esta noite. O meu pessoal vai garantir que ele embarca num avião e nunca mais volta. A expressão de Lucian era severa. Ele tem sorte por eu estar a cumprir a minha palavra. Sorte por tu estares aqui para me lembrar que a misericórdia tem o seu lugar. E os Volkovs? Eles são um problema para outro dia. Ele virou-se para me encarar de frente. Neste momento, estou mais interessado em falar sobre ti. O meu pulso acelerou. E sobre mim. Tu provaste o teu valor hoje, não só para mim, mas para todo o meu círculo íntimo. Entraste numa sala cheia de homens perigosos e assumiste o controlo. Fizeste-os ouvir, fizeste-os acreditar. A sua mão subiu, colocando uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Foste tudo o que eu disse que podia ser. Perigosa? Imparável. A sua voz baixou ainda mais. E eu quis dizer o que disse lá dentro. Sobre parceiros. Sobre não quebrar promessas. Mostra-me. As palavras saíram sem fôlego. Disseste que depois da reunião me mostraria o que significa ser tua parceira. Então, mostra-me. Ele pousou o copo com precisão cuidadosa. Tens a certeza? Porque uma vez que entrares totalmente no meu mundo, Arya, não há volta a dar. Verás coisas que não poderás deixar de ver. Saberás coisas que não poderás deixar de saber. E as pessoas ver-te-ão como minha, o que fará de ti um alvo. Eu já sou um alvo. Aproximei-me, diminuindo a distância entre nós.
No momento em que a Bianca me deu aquela unidade, no momento em que entrei na tua reunião, tornei-me visível, notável, alguém importante no teu mundo. Tu sempre foste importante, mas agora todos sabem disso. Coloquei o meu copo na mesa. Então para de tentar proteger-me das consequências das minhas próprias escolhas. Pare de tentar manter-me segura quando segura significa invisível. Ele estudou-me por um longo momento, e eu pude ver a guerra acontecendo por trás de seus olhos escuros. A parte dele que queria controlar, proteger, manter-me à distância lutando com a parte que queria algo completamente diferente. Finalmente, o desejo venceu. Ele puxou-me para si, e esse beijo foi diferente do que tivemos no carro. Aquele tinha sido ardente, urgente, nascido da raiva e da revelação. Este foi mais lento, mais profundo, uma reivindicação que parecia uma promessa. As suas mãos deslizaram para o meu cabelo, inclinando a minha cabeça exatamente para onde ele queria. Aproximei-me mais, os meus dedos encontrando os botões da sua camisa, desesperada por pele, calor e prova de que aquilo era real. Aria. O meu nome soou destruído. Nós devíamos... Não. Mordi o seu lábio inferior e o seu aperto apertou-se. Não penses, não faças estratégias. Apenas fica aqui comigo. Ele empurrou-me contra a parede do telhado, o seu corpo pressionando o meu contra a pedra. A sua boca moveu-se dos meus lábios para o meu queixo, a minha garganta, encontrando o ponto abaixo da minha orelha que me fez suspirar. Não fazes ideia, murmurou contra a minha pele, do quanto eu queria isto. O quanto eu te desejei. Então me tenha. Minhas mãos deslizaram por baixo da camisa dele, encontrando músculos duros e pele quente. Pare de se conter. A mão dele encontrou a minha coxa, deslizando por baixo da minha saia, e senti o momento em que o seu controlo se desfez completamente. Ele me levantou contra a parede, colocando-se entre as minhas pernas, e eu as envolvi em torno da sua cintura sem hesitar. Isso era imprudente. Estávamos num telhado onde qualquer pessoa podia nos ver. Mas eu não me importava. Eu estava farta de ser cuidadosa, farta de ser a mulher que se fazia menor para o conforto de todos os outros. Olha para mim. A voz dele era áspera, autoritária. Quando o fiz, os olhos dele estavam quase negros de desejo. Se fizermos isto, se cruzarmos esta linha, tu és minha, completamente. Não apenas para aparentar, não apenas para evitar uma guerra. Minha. E o que és tu? Perguntei. Porque se isto é apenas posse. Sou teu. As palavras saíram ferozes, absolutas. Como queres que eu seja? O que precisares, sou teu, Aria. É isso que significa parceria. A admissão partiu algo no meu peito. Puxei-o para mim, beijando-o com tudo o que não conseguia expressar em palavras. Todo o medo, fúria e necessidade desesperada que se acumulavam desde o momento em que ele disse, vais deixá-lo, naquele restaurante. As suas mãos subiram pelas minhas coxas, a sua boca voltou à minha com uma intensidade dolorosa, e pude sentir-nos ambos à beira de algo que mudaria tudo. A porta do telhado se abriu com um estrondo. Nós nos separamos, ambos respirando com dificuldade. Marco estava na porta, parecendo intensamente desconfortável. Chefe, desculpe interromper, mas temos um problema. Dario Caldera está aqui. Ele quer conversar, agora. Lucian xingou baixinho em italiano. Ele me colocou cuidadosamente de volta em pé, com as mãos paradas na minha cintura. Dê-nos 5 minutos. Marco desapareceu. Lucian voltou-se para mim e pude ver o esforço que lhe custou recuperar o controlo. Isto não acabou, disse ele. Não. Alisei a minha saia, com as mãos ainda a tremer. Não acabou. Consegue lidar com o encontro com o Dario, depois de tudo o que aconteceu hoje? Pensei nisso. Pensei no homem que me olhou na gala como se eu fosse um problema a ser resolvido. Pensei na filha dele, que me testou e achou que eu valia o seu tempo. Sim. Abotoei a camisa dele com dedos firmes. Mas vou como sua parceira, Lucian. Não como sua assistente, consultora ou acompanhante. Ele precisa de me ver como alguém importante. Ele verá. Lucian segurou a minha mão e levou-a aos lábios. Porque tu és importante, mais do que imaginas. Dario Caldera estava sentado no escritório de Lucian como se fosse o dono, com um copo de uísque numa mão e Bianca ao seu lado, parecendo calma e composta. Lucian, menina Caldwell.
O olhar de Dário passou de um para o outro, notando os nossos rostos ainda corados e a nossa aparência desalinhada com um sorriso cúmplice. Espero que não estejamos a interromper nada importante. Nada que não possa ser terminado mais tarde. Lucian foi para trás da secretária e eu sentei-me na cadeira ao lado dele, numa posição de igualdade, não do outro lado da secretária como um requerente. O que o traz aqui, Dário? Uma proposta de negócio. Ele pousou o copo. Parece que temos um amigo em comum, Thomas Brennan. Ou melhor, tínhamos um, antes de a menina Caldwell expor os seus interessantes empreendimentos paralelos. O meu estômago revirou-se. Tu sabias? A minha filha tem excelentes instintos sobre em quem confiar informações confidenciais. O sorriso de Dário alargou-se. Quando ela te deu aquele disco rígido, fê-lo sabendo que, se fosses tão inteligente quanto ela suspeitava, descobririas o padrão que ela já tinha notado. E se não fosses, bem, não seria uma grande perda. Tínhamos suspeitas, disse Dário, mas nenhuma prova. Conseguiste uma confissão registrada. Isso é algo que nenhum de nós poderia ter feito sem revelar as nossas intenções. Bianca olhou-me nos olhos por cima da secretária, com uma expressão indecifrável. Passaste no teste, Arya. Parabéns. Isto foi tudo um teste? A voz de Lucian era perigosamente baixa. Chame disso verificação. Dário recostou-se. Durante meses, suspeitei que alguém estava a manipular as nossas famílias. Mas não podia provar isso sem criar suspeitas do meu lado. Então, a situação infeliz de Nico apresentou uma oportunidade. Você usou-me. As palavras saíram sem emoção. Eu dei-lhes uma vantagem, corrigiu Bianca. E você usou-a brilhantemente. Você expôs um traidor, provou o seu valor para a organização de Lucian e posicionou-se como alguém que ambas as famílias têm de levar a sério. Isso não é ser usado. Isso é ser estratégico. Ela está certa, disse Lucian baixinho. E agora estamos numa posição interessante. Ambas as famílias têm uma dívida com a senhorita Caldwell. Ela salvou-nos de uma guerra na qual estávamos a entrar às cegas. O que me leva à minha proposta. Dário tirou uma pasta e deslizou-a pela secretária. O noivado entre Nico e Bianca. Cumpriu o seu propósito, manteve a paz por 2 anos, manteve a aparência de unidade. Mas a minha filha tem outras ambições e o seu sobrinho claramente não consegue manter os seus compromissos. Está a cancelar o noivado? Não consegui esconder a surpresa na minha voz. Estou a reestruturá-lo. Bianca assumiu. A aliança política entre as nossas famílias permanece em vigor, mas a exigência do casamento é suspensa. Nico está livre para perseguir qualquer distração que preferir, e eu estou livre para me concentrar nos negócios reais, em vez de desempenhar o papel de noiva obediente. E em troca. O tom de Lucian era neutro, mas eu podia sentir a tensão que emanava dele. Em troca, a senhorita Caldwell torna-se consultora formal de ambas as famílias. Dário bateu na pasta. Ela claramente tem um dom para ver padrões e prevenir desastres. Gostaria que esse dom trabalhasse a nosso favor e não contra nós. Olhei para a pasta com a mente a mil. Vocês querem me contratar? Ambos. Queremos investir em si, corrigiu Bianca. Ajudá-la a abrir a sua própria empresa, especializada em gestão de eventos de alto risco e consultoria de segurança. Teria clientes de ambas as famílias, acesso a recursos com que a maioria dos planeadores só poderia sonhar e a proteção que advém de ser valiosa para ambos os lados. É uma oferta generosa, disse Lucian com cautela, mas a senhora Caldwell precisaria de tempo para considerar. Aceito. As palavras saíram antes que eu pudesse reconsiderar. Todos se viraram para olhar para mim. Aceito a sua oferta, repeti, com mais firmeza desta vez. Com 3 condições. Primeiro, mantenho a palavra final sobre quais clientes aceito e quais eventos planeio. Segundo, nunca me pedem para mentir às autoridades ou participar ativamente em qualquer coisa que ultrapasse os limites legais. E terceiro, olhei para Lucian. A minha parceria com Lucian é respeitada. Não sou apenas um ativo partilhado entre famílias. Sou, em primeiro lugar, sua parceira e, em segundo lugar, consultora de todos os outros. Dário ergueu as sobrancelhas. Ousada. Muito ousada. Ela tem tido aulas, disse Bianca secamente, mas havia aprovação nos seus olhos. Aceito os seus termos, senhora Caldwell, com uma adição minha. Se alguma vez precisar de apoio neste mundo, ligue-me. As mulheres que se recusam a ser controladas precisam de se unir.
Era um ramo de oliveira que eu não esperava. Acenei com a cabeça. Concordo. Então temos um acordo. Dário levantou-se, estendendo a mão por cima da secretária. Bem-vinda ao negócio, menina Caldwell. Tente não expor mais nenhum dos meus homens como traidores. Farei o meu melhor. Apertei-lhe a mão, sentindo a mudança na forma como ele me olhava. Não como um problema ou um peão, mas como alguém que conquistou o seu lugar à mesa. Depois de eles saírem, virei-me para Lucian. Isso aconteceu mesmo? Acabei de concordar em trabalhar para as duas famílias? Sim. Ele me puxou para os seus braços e eu fui de boa vontade. Acabaste de te tornar uma das pessoas mais protegidas e perigosas desta cidade. Como te sentes? Pensei sobre isso. Sobre a mulher que eu era uma semana atrás e a mulher que eu era agora. Sobre todas as escolhas que me levaram até aqui, a este escritório, a este homem, a esta vida que eu estava a escolher de olhos abertos. Assustador, admiti, mas também certo, como se eu finalmente tivesse encontrado o que devo fazer. Ótimo! Ele beijou a minha testa, depois a minha têmpora, depois o canto da minha boca. Porque eu preciso de ti, Arya. Não apenas como consultora ou parceira nos negócios. Eu preciso de ti. Então tem-me. Afastei-me o suficiente para olhar nos seus olhos, toda a mim, as partes que são perigosas e as partes que ainda estão a ser descobertas. Tem tudo isso. Sempre. A sua boca encontrou a minha novamente, mais devagar desta vez. Uma promessa em vez de uma reivindicação. Enquanto me deixares. Isso pode ser muito tempo, avisei. Não sou fácil, faço perguntas, resisto. Vou desafiar-te a cada passo. Ótimo. O seu sorriso era malicioso. Seria entediante se não fosse assim. 3 meses depois eu estava no meu novo escritório, um loft reformado no Soho, com tijolos expostos e janelas com vista para a cidade. A placa na porta dizia Caldwell Strategic Events and Security Consulting. Os meus 3 primeiros clientes eram da Vale e da Caldera Associates, mas a notícia espalhou-se rapidamente. Agora eu tinha uma lista de espera de pessoas que queriam alguém que pudesse identificar problemas antes que eles explodissem, que entendesse a delicada política do poder, que pudesse planejar um evento que parecesse fácil, evitando desastres. O meu telefone vibrou. Uma mensagem de Lucian. Jantar hoje à noite? Tenho algo para lhe mostrar. Eu sorri, digitando de volta. Na sua casa ou na minha? Na nossa. Fiquei olhando para a palavra. Há semanas que evitávamos a conversa sobre oficializar as coisas, sobre eu sair do meu apartamento em Queens e me mudar para a casa dele em Tribeca, sobre o que significava ser sua parceira em todos os sentidos da palavra. Nossa, respondi. Gosto do som disso. A porta se abriu. Patrícia entrou com os braços cheios de amostras de tecido. Acabaram de chegar do local do evento, para o baile de caridade do prefeito no mês que vem. Embora, honestamente, eu ache que devemos reconsiderar completamente o esquema de cores. Mostre-me o que está a pensar. Fui até a mesa de trabalho e, juntos, começamos a redesenhar. Essa era a minha vida agora. Perigosa, complicada, construída com base em escolhas que fiz de olhos abertos, em vez de desespero. Às vezes pensava em Nico. Ouvi dizer que ele se mudou para a Califórnia e começou a trabalhar nos negócios legítimos da família. Longe da pressão, longe de Bianca, longe do mundo que quase o destruíra. Esperava que ele encontrasse a felicidade. A verdadeira felicidade, construída com base na honestidade, em vez de compartimentação. Mas não sentia saudades dele. Não podia sentir saudades de alguém que amava a versão de mim que era pequena, controlável e segura. Lucian amava a versão de mim que era perigosa, que fazia perguntas difíceis, tomava atitudes ousadas e se recusava a ser protegida da verdade. E eu o amava por ver essa versão e a querer completamente. O meu telemóvel vibrou novamente. Outra mensagem. Use o vestido preto, aquele do Carlyle. Planejando me exibir? Planejando mostrar a todos que você é minha e que eu sou o homem mais sortudo de Nova York. Sorri, sentindo um calor crescer no meu peito. 1 ano atrás eu era invisível, potencial desperdiçado, afogado em dívidas, me tornando menor para que os outros pudessem se sentir maiores. Agora eu era visto, valorizado, perigoso da melhor maneira possível.
A tampa do caixão se fechou naquela noite no restaurante. Mas eu aprendi que, às vezes, você precisa ser enterrado para descobrir do que realmente é feito. E o que eu era feito, ao que parece, era exatamente o que esse mundo sombrio, belo e aterrorizante precisava. Eu era Arya Caldwell, sócio, consultor, alguém importante. E eu estava finalmente, plenamente vivo.